Gravando. Bueno people, tudo bem? Estamos aqui no canal Júlia História com mais um vídeo sobre a história da África. Na verdade hoje o vídeo está relacionado, na verdade, com o PAS. Então todo mundo que for fazer aí o processo, o programa de avaliação seriada de ingresso na UNB, que é assim a melhor forma de ingressar na UNB, é a Universidade de Brasília, uma das melhores faculdades do Brasil, é fazendo o PAS. E o vídeo de hoje é para a galerinha específica do passo 1, ou seja, aquele que é feito no primeiro ano, né? Então vamos lá, sobre o que a gente vai falar hoje? Bom, a gente está ali na África Ocidental, na banda ocidental da África, que a África tem aí seus 54 países, hoje, atualmente, no mapa político. Mas lá na Idade Média, a configuração dos reinos e impérios africanos era um tanto diferente do que nós temos hoje, né? Então, a gente está ali no que seria, à época, o Império de Mali, um dos maiores impérios que a gente vai ter aí na África Ocidental, em especial na cidade de Timbuktu. E nas cercanias ali existia uma universidade, sim, galera. Enquanto lá na Europa a galera estava perdida em várias situações muito complicadas para o desenvolvimento da ciência, a gente tinha ali no coração da África uma das maiores universidades do mundo, que é a Universidade de Sankoré. A Universidade de Sankoré ficava no Mali, e principalmente na cidade de Timbuktu. A gente pode até ouvir falar em Tombuktu, Timbuktu, não interessa, é a mesma coisa. Bom, a Universidade de Sankoré, na verdade, funcionava dentro de uma mesquita. Mesquita, para quem tá meio perdido no tempo e no espaço, é um centro religioso islâmico, né? Então a gente tem que lembrar que os árabes, séculos atrás, né, lá na Península Arábica, Maomé desenvolveu uma religião monoteísta, que é o islamismo, né? Então, eles ocuparam vários espaços do norte da África e através aí das caravanas do deserto do Saara, eles se alocaram, né, e acabaram aí divulgando a fé islâmica, né? E a fé islâmica tem alguns pontos muito interessantes em relação à alfabetização dos seus pregadores. Então, todo mundo que é islamizado é interessante que saiba ler e interpretar o Alcorão. Então, nessa mesquita de Sankoré, a gente vai ter o desenvolvimento de uma universidade, mas não é uma universidade como hoje, num prédio único, formal. Na verdade, era um centro de estudos, onde a galera estudava desde a língua árabe, passando por teologia, ciências, matemática, história, né? Então, uma ampla gama aí de conhecimentos, e isso do mundo, né? Eu quero que você entenda que era uma das maiores referências aí de construção do conhecimento, não só da África, mas sim do mundo. E tudo isso está muito conectado com a história do Império de Mali, que controlava várias caravanas e rotas comerciais transsaarianas, ou seja, que cortavam o deserto do Saara. E isso trazia uma produção muito grande, uma riqueza muito grande de sal e ouro. E essa produção de riqueza, na verdade, virava conhecimento, né? Então, a galera estudava direito islâmico, a galera estudava medicina, a galera estudava astronomia. O Império de Mali é um dos maiores impérios que a gente vai ter nessa região, né? E com certeza foi responsável aí por ampla divulgação de conhecimento. E o principal cara que a gente sempre lembra, né, é o Mansa Musa. Mansa é o nome referente aí ao rei da época. E Mansa Musa, na verdade, foi um grande rei que fez uma viagem, como todo muçulmano que tem condições financeiras, fez uma viagem para Meca, lá nas Arábias. Então ele foi, né, e não foi sozinho, ele foi com uma caravana com centenas de pessoas, cavalos não, dromedários, camelos e principalmente aí ouro, né? Ele queria mostrar a riqueza do Império Africano, né, de Mali. Então ele chegou no Egito e parece que foi uma das primeiras crises inflacionárias, porque ele foi distribuindo ouro pra galera e o ouro acabou valendo muito pouco devido à alta oferta de ouro, né? Então, e quando ele fez essa peregrinação para Meca, que durou mais de um ano, né, com certeza, ele foi divulgando o Império de Mali, né, e várias pessoas, inclusive europeias, acabaram conhecendo mais sobre o Império de Mali. O que é muito interessante é que a gente conecta a história da África como uma história meramente oral, e na verdade
não podemos generalizar nesse ponto, né? A África, através dos manuscritos realizados na Universidade de Sankoré, ali em Timbuktu, ela produziu um vasto conhecimento aí sobre filosofia, ciência, astronomia, medicina, direito, línguas, né? Então a gente tem aí a superação daquele entendimento de que a África é apenas aí uma história oral, né? Já que esses manuscritos, eles realmente foram feitos, infelizmente, alguns se perderam aí após o declínio do Império de Mali e principalmente aí após a ocupação europeia na região. Isso é interessante pra gente por alguns motivos em específico, né? Essa produção de conhecimento, né, através de uma universidade, a gente tem uma produção plural, ou seja, a gente combate aquela visão eurocêntrica, coloca a África como protagonista da sua própria história, combatendo aí eurocentrismos, perspectivas únicas tão perigosas e, obviamente, cai muito a história da África no paz, visto que a UNB quer que os seus estudantes quebrem essa perspectiva eurocêntrica, entendam não só a importância de estudar a África, mas entendam pontos específicos da história africana. Então essa lendária cidade de Timbuktu, tão linda, né, que eu fiz com os meus alunos, né, vou reproduzir aqui um pouco sobre essa cidade de barro que a gente fez, né, galera do Safigão, um beijo da prof, amo vocês. Mostra a pluralidade, né, de conhecimentos e construção de conhecimento que a gente tinha na África. Então, quebrando com essa perspectiva única, eurocêntrica, da Universidade de Bolonha, da Universidade de Paris, e entender que a islamização também na África fez com que houvesse, partindo, obviamente, numa perspectiva islâmica, a produção de conhecimentos que eram super avançados, né, para a época, eram super condizentes com o que a galera estava vivendo. Então é isso, pessoal, um beijo da prof, bons estudos, né, e é isso, tchau, tchau.